tirando a toalha. Era bom você fazer isso daí, sabia? Deixar gravando essas partes. Tirando a toalha pra poder dar. É. Secar o Tipo, do nada caiu alguma coisa, pum. making off. É, os making off. Vamos lá, vamos começar? 3, 2, 1, valendo. Olá pessoal, tudo bem? Iniciando mais um Let's Talk Cast aqui, um podcast que tem tema livre e é onde você pode expressar, né, as suas dúvidas, as suas dificuldades, como também o seu conhecimento. E hoje eu estou aqui com o Johnny, MC Johnny, um cara que se criou na Zona Leste, né? 30 anos na Zona Leste, Johnny? 30 anos de Zona Leste e falar pra você, muita história boa pra contar aí, né? História de superação, Sim. Muitas coisas aí aleatórias, da qual motiva, né, meu? Vida de pessoas, até a minha, né? A minha história me motiva. Exatamente. Eu acho assim, às vezes o pessoal tem como costume direcionar a região Zona Leste ou o extremo da Zona Sul como locais de criminalidade. Eu acho que é um local de trabalhador, não é verdade? Exatamente. Tanto que eu cresci dentro da comunidade da favela do Torresmo. 30 anos de Zona Leste. Cresci dentro da comunidade, né? Conhecendo de tudo, de Teve coisas... oportunidade de se envolver com crime? Muitas oportunidades. Morava na beira do rio onde o tráfico acontecia. Que Então, isso, cara? Sério? não tinha escapatória para quem tem a cabeça fraca. Ou seja, você tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Mas deu errado? Não, porque hoje eu tô aqui para contar a história. Tem aquele ditado, né, cara? Que quem não vê vela reza, né? É verdade. Então, assim, a gente tem que estar sempre esperto. Eu vejo que hoje em dia o crime, isso, aquilo, no meio da molecada, ele é muito forte, né? E, cara, cada um tem a sua consciência. Se você quer fazer coisas envolvidas com crime, você faz. Se você quer ser um cara que não quer ter envolvimento, como eu, por exemplo, nunca fui, né, de ter envolvimento. Sim. Então, assim, a gente tem que sempre pensar da maneira que vai ser mais confortável pra gente, né? Eu cresci, cara, com meus pais no meu pé, cara, era muito difícil, então eu sempre tive aquela coisa de não querer entristecer minha mãe, né, de não querer envergonhar meu pai, então, assim, não é porque você tem 30 anos de Zona Leste, não é porque o outro mora no extremo da Zona Sul, né, isso e aquilo, não tem nada a ver. Eu acho que a mente da gente conduz a gente, cabe a gente o quê? Fazer a coisa certa, não é verdade? Exatamente. Eu cresci de berço aí, minha mãe trabalhando e incentivando a gente a trabalhar. Uhum. Independente do lugar a qual a gente mora, que nem você foi de berço de uma família boa, como você está falando, e eu também tive uma mãe inteligente. Sim. Eu fui criado sem pai. Porque às vezes o pessoal acha que o cara tem uma família boa e ele vem de família rica. Não. A família tradicional, na verdade, ela que gere a grande parte da educação, ela que segura, né, a estrutura de família, porque você ser um bom pai, você é um pai hoje em dia, não é isso? Exato. Você tem quantos filhos? Na verdade, eu tenho 4 filhos. 4 filhos, cara? 4 filhos. Rapaz, e a televisão, tava onde? Tempo lá, a televisão tinha que bater do lado da televisão, então... A antena quebrava direto? Quebrava a antena, aí o negócio é doido. Mas, ô Johnny, e nessa caminhada, 30 anos de Zona Leste, cara, eu sei que você é um cara que gosta muito de música, já teve até conhecimento com alguns MCs aí de nome, né? Você estava até comentando comigo, qual foi o MC que você já teve conhecimento mesmo? MC Cauã, Nego do Borel. Nego do Borel? Já foi chamada de vídeo com o Cuidado Nego pra do ele não Borel. chamar pra um boxe aí, viu? O Nego tá forte, viu, bichão? O Nego eu deixei um pouco de ser fã dele, tá ligado? Sério? Porque no tempo que eu tava... praticamente eu era pra me ter estourado. Uhum. Eu tinha um empresário, ele já tava pagando meu aluguel. Caramba. Tava tudo correndo bem, mano. Tudo indo. Sim. E eu dei uma afastada do funk. Detalhe, né? A questão de eu ter deixado de ser um pouco de fã do Nego, mano, porque ele começou numa carreira boa, tal, tudo tranquilo, ele era inspiração pra mim pelas rimas, né? Que eu sempre fui fã dos caras que rimam na hora. E o cara fez aquela cena lá de beijar na boca de homem e tal, aí etc. Aí meio que... Pra quem é de quebrada, isso daí Pra quem é de meio quebrado, estranho, o né? negócio ficou meio tenso. Você imagina um malandro no outro dia na balada lá, vou pegar fazer igual meu parceiro, vem aqui, só um selinho. Porra, cair a fama, né? O currículo vai lá pra baixo, né? Aí depois ele veio pra esse negócio de entrar em reality lá e tal, aí zoou. Ele saiu um pouco da curva, né? Saiu um pouco da curva, do né? rumo dele, né? Exatamente. Que ele fazia de melhor. Você sabe o que acontece também? É o que eu falei, né, cara? Cada um escolhe a vida que quer, né? O cara tá lá, tá bem, vou começar a fazer umas coisas diferentes. Pra gente é loucura, pra ele é o que ele precisava.
Sim, né? exatamente. Então é igual relacionamento. Às vezes você gosta de uma pessoa e a outra pessoa fala, mano, mas que mulher feia, mano. Só que pra você é linda. Pra ele tá seguindo a vida dele de forma o quê? Forma linda, né? Tá ótimo. Então vamos em frente. Né? Graças a Deus estamos aqui hoje para poder conversar, né? E ele segue a vida dele com certeza. E tá fazendo merda até hoje, né? Eu tô sentindo que você tem uma certa mágoa. Me chateou, mano. Chateou, mano? Porque que nem... Mas assim, o Johnny, no meio da música, cara, eu até comecei aqui com outro MC, o MC Alex, né, da Revoada. E, cara, eu vou ser bem honesto com você, tá? Nem todo MC honra a questão de ser humilde, a questão de ajudar o próximo, como eles mesmos falam, que tinha dificuldade, que lutaram, isso e aquilo. A maioria é marketing, cara. A maioria é marketing, só para poder o moleque da quebrada falar, pô, esse cara aí, caramba, mano, o cara é muito humilde, o cara ajuda fulano, ciclano. Mano, você pega hoje em dia aí, esses MCs famosos, me fala 10 nomes de pessoas que eles ajudaram e que hoje está estourada. A maioria caiu, né? A maioria se afundou. Você entendeu? Se tiver 10, né? Então, mas é o que eu estou te falando. Então, assim, os caras quando estão no auge, o auge é só deles. É só deles, não é de mais ninguém. E aí eu fico vendo, às vezes, a molecada, o cara é muito... Lógico, tem aquele moleque de quebrada que ele é malandro, ele é ligeiro, né? Ele curte o som, mas se o cara aparecer na frente dele, é mais um na fila do pão. É ou não é? Esse aí é sujeito homem, não é aquele cara que fica babando, né? O ovo, vamos dizer assim, na verdade. Porque eu fico vendo, que nem eu tava vendo essa história, eu tava vendo seus vídeos, tava vendo a sua vida, né? E, pô, você é um cara que rala, você trabalha, você cuida da sua família, é ou não é verdade? Você tem as suas músicas, eu vejo que você solta lá na sua rede social, você divulga, você comenta. Então, assim, hoje em dia, cara, infelizmente, a gente está sozinho. Se a gente não fizer por onde, a gente realmente não tem retorno, é ou não é verdade? É verdade. Você falou algo o principal aqui. A gente está sozinho. Tem muitas coisas que... Muitos MC hoje, né? Remarca alguns outros MC, eu faço isso. Eu marco alguns MC aí que é mais próximo de mim, no caso MC Cauã, que é um cara que sou muito fã dele. Sim. Você já teve contato direto com ele? Já tive contato com o MC Cauã, com a Nova Marisa. Inclusive, essa roupa que eu tô usando foi ela que me deu de presente. Foi num dia um pouco tenso da história da vida dele lá, que ele acabou indo em cana, tal, e etc. Mas, tipo assim, eles são espelho pra mim. Sim. E aí eu marco eles, né? Que nem hoje mesmo a Nova Marisa eu fiz a postagem lá, ela curte, ela Mentira, comenta. sério, cara? Ela te acompanha mesmo? Me acompanha. Ah, que legal, cara. Você vê que assim, são pessoas que são raras, né? Não é todos que são assim, infelizmente, cara. Infelizmente. Eu já vi situações aí do cara ficar grudado o dia inteiro nos caras, meu. O cara não ter coragem. Vou ser bem direto aqui, tá? Sim. O cara não ser homem, pelo menos pegar uma postagem na rede social e falar, eu tô aqui com o MC Jonathan, você que me segue, segue. Os caras não fazem isso, mano. Os caras são muito egoístas, puta merda. O MC Cabo também, ele me ajuda muito. Esse MC aí, ele é, tipo assim, um cara muito simples, muito puro também. Igual o MC Cauã, né? O MC Cauã, ele é um cara sincero, ele é puro, ele é, tipo assim, um cara que se ele te encontrar aqui na rua, ele fala com você, mano, ele não desfaz de você. Bacana, hein? Então, eu pego essa trajetória aí dele, igual quando eu falei da minha história motiva a vida de alguém. Uhum. Eu pego essa trajetória, a história dele, do funk dele, e tô trazendo pra minha também. Sim. Porque é isso, a gente tem que ser motivação pro próximo, tá ligado? Sim, com certeza. Eu tenho 4 filhos, né? Então, se você não der exemplo, né? Se eu não der o exemplo, quem vai ser meus filhos daqui 10 anos? Até porque você imagina a satisfação. Daqui a pouco os seus filhos estão com 15, 16 anos e alguém que, lógico, vai ser mais velho que eles, vai chegar e falar, não faz isso não porque o seu pai não era assim. O cara era sujeito homem, o cara é sujeito homem, né? Então, assim, cara, é muito importante o que você está falando, porque a gente tem a nossa história de vida, ela tem que ser uma coisa embasada em verdade, né? Você tem que ser sempre honrado, sempre honesto. Porque você crescer um cara desonesto, um cara sem caráter, pô, cara, é melhor você, sabe, virar lixão e não progredir, porque o progresso ele só vem para aqueles que realmente trabalham de verdade, para aqueles que procuram de verdade ter o que quer ter. Exatamente. Não é verdade. Agora me fala um pouquinho de você, pô, como que foi essa sua vida de Zona Leste, cresceu na infância, você falou que você teve todas as oportunidades de se envolver com crime, e como que você conheceu a música, como que você se envolveu, como que foi? Então, a minha história é uma história de motivação, né? Tipo assim, a gente vem fazendo, como se diz, a nossa bola de meia. Tem muitas coisas que a gente precisa
na verdade, crescer, tá ligado? Tanto como responsabilidade como um homem, né? Dentro de casa, como eu falei, tem pessoas que precisam da gente. E a música, mano, eu conhecia em questão de alguns MC que eu andava. Eu andava com o Juninho Santos, andava com o Gel Charada, andava com o Gilson Jeres, que é da Medley de Rua, que inclusive ele tá lá agora, tá até hoje, tá na Medley de Rua. Legal. Enfim, eu fui acompanhando a história dos caras também e fui vendo, me encaixando ali juntamente se com achando, eles, né? se achando aos poucos. Tanto que eu não tinha letra ainda também, eu tinha até a vontade, o sonho, mas não tinha letra, não tinha... E eu comecei a praticar. Só que um certo tempo da minha vida... Quem que era a sua inspiração de música quando você era garoto? Quando eu era garoto? Na verdade, Oriente. Oriente? Esse é antigo. Oriente. Antigão. Porque como ele era do trap, ele é um cara que... Ele expressa a verdade ali, ele conta a história da... A música dele é a realidade da vida dele, né? Essa é a diferença. No tempo não tinha Hungria estourada ainda, tipo... Então assim, hoje Hungria, pra mim, né? O Oriente até hoje, se você pegar o Oriente por aqui... Todo mundo ouve. Todo mundo ouve. É porque tem música que ela não é apenas para uma geração, né? Você cresce, seus filhos ouvem, o outro ouve e ela fica ali sempre valorizada, não é verdade? É igual você pega Um Homem na Estrada Recomeça. Cara, essa música eu vou cantar, seus filhos vão cantar, é um tipo de música que conta uma realidade, né, da quebrada dos caras, e isso faz com que a molecada pense, pô, peraí, mas olha só a letra que o cara viveu, tal, cara, eu não quero isso pra mim. Ah, não, eu quero isso pra mim. Então, quando você conta história da sua vida, história do seu dia a dia, você acaba o quê? Mentalizando na mente das pessoas, né? A pessoa, que nem você falou, se sensibiliza com a música do cara. Olha só que coisa louca, né? Eu, por exemplo, nunca vi esse pessoal. Mas essa música eu tenho ela desde a minha infância. Então, não sou um cara que vivo, né, do trap, do funk, não vivo, mas esse tipo de música fica na mente da gente. Exato. Entendeu? Então, como eu estava falando, de que a gente passa a começar a ter responsabilidade. Sim. A música, né, ela, como a gente tem uma história de motivação, a gente tem um foco, a música ela passa a ser motivação e passa a ser uma história de vida também. Porque assim, eu tenho a música Moleque de Quebrada, que ela conta da minha história, eu tenho a música Superação, que ela conta a história até mesmo das enchentes que dava lá dentro. Então muitas coisas a gente vivia e muitas pessoas não cantam o que vivem. Essas músicas que você já tem, você já gravou elas? Já gravei. Escreveu na mão ali? Escrevi na mão, gravei, eu tenho um produtor aí que corre comigo, e tem um menino também que faz o videoclipe também, e a gente sempre está trabalhando junto. Já tem já no YouTube, rede social? No YouTube, Spotify. Qual que é a tua rede social? MC Johnny Original.sp. Original? Eu tenho um parceiro aí que é o Elvis, inclusive, se tudo der certo, ele vai estar gravando amanhã com ele, que a rede social dele também é elvis.original. E o meu original é com a autorização da Dona Nalva. Ah, nada. É verdade. Ô, Dona Nalva, que é isso, Dona Nalva? O menino está sendo dominado? Obrigado pelo presente, hein, Dona Nalva? É Nalva ou Nalva? Na verdade é Nalva Marido. Nalva Marido. É que eu chamo ela de mãe, né? Aí eu chamo ela de Dona Nalva. A consideração, né, cara? Tem que ter, né? Senão não funciona, né? Mas eu vou te falar ainda mais, assim, cara. Se você, às vezes, eu falei isso já em outra entrevista, e tem muito cara que quer ser MC, só que ele não para de rascunhar, ele tem 300 músicas escritas. Eu tenho comigo que o cara que é MC é o cara que já gravou, é o cara que tem um clipe. Esse cara é o MC. Até então você é compositor. Ou seja, na verdade você pode até se intitular como MC iludido, porque você não é MC, não é verdade? É verdade. Porque nem às vezes você fala assim, mas o MC Johnny não está no Brasil inteiro. Tudo bem, maravilha, só que alguém já sabe a música do MC Johnny, a batida dela, né, o beat que ela tem. Então, assim, é diferente a posição. E eu confesso pra você que eu não gosto dessa ilusão que os caras ficam, mas eu sou MC. Não, vai procurar um emprego, pô, que vira mais pra você. É ou não é verdade? O meu filho, de 11 anos, só pra você ter ideia, quando você vai trazer algo pra alguém de importante, primeiramente você tem que edificar dentro da sua casa. E olha a gravidade da música. O meu filho de 11 anos, ele sabe cantar praticamente todas as minhas músicas. Todas. Da hora. Então você imagina, ele tá perto da mãe dele ali e tá cantando uma música que
que não vai trazer coisas boas para a vida dele. Sim. Então, hoje, que nem a palavra MC significa ser mestre de cerimônia. Você tá ali, você tá levando tipo uma vida melhor pra pessoa. Pô, a pessoa tá no trem ali, tá escutando uma música do MC Johnny, uma música de qualquer outro MC. Sim. E tá falando, pô, é verdade, eu consigo, eu também vou conseguir. Então, pô, vou chegar lá mesmo e acabou. E, ô, Johnny, e dessas músicas que você tem, qual que você acha que mais tem a sua realidade? Qual que você tem, de repente, sei lá, fala um pouco da música que mais você sente, que é aquela música que fala, pô, cara, essa música aqui é a minha história de vida. Tem a superação e tem a moleque de quebrada. Moleque de quebrada. A moleque de quebrada, ela fala um pouco de desistência, né? Ela fala de persistência. Então, tipo, por exemplo, muitas pessoas olhavam pra mim e falavam que não ia dar certo. Claramente, assim, tipo, falava, pô, você não vai conseguir, você não vai chegar. Mas quando eu canto, eu não estou só se referindo à música, eu estou se referindo à minha história de vida. Sim. Tudo que eu fiz, que eu faço no dia a dia. Por exemplo, como que é um pedaço dela, só pra gente entender um pouco dessa história? Tem uma parte que é o começo, da moleque de quebrada, que é assim. Você se lembra do moleque de quebrada que você não dava nada, pode ver, não desistiu. Tempo passando foi remada e remada desse sentido as palavras hoje contra o Brasil. Mas parece que foi ontem cabocado, meliante, que unia suas forças pedindo pra mim parar. Pois foi aí que percebi que estava perto de alcançar o meu trajeto, pois meu dia chegar. Ou seja, é uma história de persistência. É uma história de persistência. Quando alguém falar pra você, você não vai conseguir, tem que falar, pô, vou isolar isso aí. Ou servir de motivação. Né? Você viu? Pois foi aí que percebi que estava perto de alcançar o meu trajeto. Por exemplo, não é ali o caminho, peraí. Vamos analisar, vamos estudar. Às vezes eu já ouvi algumas histórias de alguns garotos aí que procuram a gente, e cara, esse cara chega pra gente e fala assim, mas, pô, cara, eu já tentei, se você puder me ajudar, se você isso, se você aquilo. Cara, tentar, cara, é igual outro dia eu tava conversando, tem gente que vem com esse negócio, sabe, eu tenho um sonho, né? Cara, quem tem sonho não tem planejamento, não tem conquista. Agora, se você chegar e falar, não, tem um planejamento, aí a história muda. Porque você vai falar pra você mesmo, cara, esse ano eu vou compor e eu vou procurar algo que me faça chegar até a música. O ano que vem, eu quero já ter 10 músicas gravadas, 2 clipes, e a partir do ano que vem para o outro ano, eu quero já estar no meio da música, né? Que já é ser o quê? Artista, né? Artista de verdade. Então, assim, o planejamento é melhor você ter ele na vida do que ter um sonho, né? Um sonho é verdade. O sonho é para o fracasso. Você pode ver, a pessoa, quantas vezes você sonhou na vida, acordou, acabou, é ali. Porque é igual uma programação, né? Por exemplo, eu sou um cara que você sabe, eu trabalho. Então, assim, eu trabalho em 2 empregos. Uhum. O sonho, a gente só vai realizar em cima do trabalho. Sim, não adianta. A gente nunca vai ter um sonho e alguém vai realizar pra gente. Não, outro dia um parceiro chegou pra mim e falou assim, cara, eu acho que eu vou chegar junto com um garoto aí, eu vou patrocinar ele, eu vou, né, pra cima e tal, não sei o quê. Eu cheguei nele e falei, o garoto se veste como? Não, o cara se veste bem, meu, se veste na grife, se veste isso, molecão, entendeu? Coloca só tênis monstro e tal. Aí eu falei pra ele, tá bom, e por que você vai bancar ele então? Ele, como assim? Eu falei, se o cara sai no final de semana com 3, 4 mil reais em roupa no corpo, por que ele não pega 3, 4 mil e investe na carreira dele, faz um planejamento? Exatamente. Você entendeu? Então assim, cara, eu vejo que tem muita molecada aí que eles querem ser famoso por embalo. Né? Por embalo. Só que assim, cara, a maioria dos MC, cara, eu fico vendo aqui que nem, por exemplo, a família do Kai Black, pô, os caras, foram despejados, moraram na quebrada, sabe? Tiveram tudo que tiveram de passar na vida. Outro dia eu vi um vídeo dele, ele contando que ele saía com caveirinha, ele andava 1, 2 horas a pé até chegar na estação, chegava lá, pedia para os outros para poder deixar passar por bar de catraca, isso e aquilo. Hoje em dia você pega aí, ó, o cara tem 2, 3 casas na Aruan, tem cobertura na região da Anélia Franco. Então assim, cara, pô, o cara deixava de comprar o melhor para ele para o quê? Para investir na música, Então ser MC, cara, é você investir em você mesmo, mas é de verdade. E acreditar, né? É acreditar. Quando o cara faz isso, ele está acreditando. Exatamente. Não é? Que
Tem, eu particularmente, tipo, eu tive isso também na vida. Eu morava lá, como eu falei, bem dentro da favela. Na esquina, o rio era aqui, minha casa dava oi pro rio. Já aconteceu já aconteceu de dar enchente 2 vezes à noite na minha casa. Que isso, cara. Vocês dormindo, tu vê que ia acordar no desespero. Nós lavava, aí achava que ia dar tudo certo, chovia de novo e enchia de novo. Que isso, era bravo então, pô. Aí minha vida foi ruim, não. Cara, reclamar pra quê? Se você ficar só murmurando, sua vida ia mudar o quê? Você não pode aceitar, né? Tem que ser um cara determinado. Você tem que ser motivação, tipo, nessas partes pra você mesmo, é a parte que eu insisto. Que, meu, aconteceu isso, é sinal que você ali não é um lugar pra você. Sim. O que você vai fazer pra sair daquele lugar lá? O que você vai fazer pra melhorar? Exatamente. É onde você começa a trabalhar na sua mente o quê? Eu tenho que achar uma saída. Exatamente. E você acha? E você acha? Porque senão você estava morando até hoje do lado do rio. Não, conheço gente que tá lá até hoje. Você entendeu? Eu conheço gente que foi indenizada daquele lugar e tá lá até hoje. Voltou pra lá. E voltou pra lá. Cara, isso é muito foda, cara. Porque às vezes a galera tem esse costume, né? De chegar e falar assim, ah não, minha vida é uma merda. Pô, mas eu já conheci gente que é, tipo, um exemplo, não tô defendendo político aqui, tá? Porque político, infelizmente, é a raça mais suja que tem, né? Sim. É difícil ter um que é puro de verdade. E eu já vi gente que, cara, morava no meio da favela ali, a prefeitura foi lá, derrubou tudo, deu um apartamento da Coab, o filho da mãe fez o quê? Vendeu o apartamento da Coab e voltou pra favela. Então, assim, não é política, não é sociedade, é a pessoa que escolhe a opção ruim pra vida dela. Lógico que tem também exceção, né? Tem aqueles que tiveram a oportunidade, pegaram a oportunidade para eles, né? Trabalharam o quê? A cabeça, né? Porque já sabe o que é sofrer. Né? Então, através do sofrimento, aí você, é como se fosse uma pergunta para você. E aí? Até quando, né? Até quando? Até Mas quando? Hoje, graças a Deus, você, pelo que eu te conheço, você mora num lugar melhor, você mora numa avenida, né? Onde tem de tudo que você precisa, sua esposa, seus filhos, não é verdade? Exatamente. Hoje em dia você já tem o quê? Você tem sua moto, você tem seu carro. Exatamente. Ou seja, você não ficou rico com a música ainda, mas você já mudou de vida referente ao que você já passou no passado. Referente ao que eu passei no passado, né, meu? Como a gente vem dizendo aí, e é uma vitória. É uma vitória. A gente somos já mais que vencedor. Olha isso aqui, ó. 2 braços, 2 pernas. Quer coisa melhor que isso? Então vencemos, né? Porque a nossa mente é limpa, tipo assim, é uma mente ativa para estar sujeita a qualquer tipo de coisa para vencer, a não ser fazer coisa errada, tirando coisa errada, né? E você já teve a oportunidade assim de alguém chegar para você, irmão, vamos fazer uma fita ali, vamos vender já aconteceu com você? Na verdade, eu já pratiquei algumas coisinhas erradas. Já praticou as coisinhas já erradas? Já pratiquei algumas coisas erradas. E foi quando eu percebi que não era pra mim, tá ligado? Naquele momento te serviu? Naquele momento me Tanto serviu. Que você fez? Tanto que vinha coisas assim, fáceis. Parece que eu faço e não tem gosto, sabe? Você faz ali, tipo, pô, caramba, agora eu tô com dinheiro. Daqui a pouco você tá duro, mano. É foda, né? E aí amizade... Bem fácil, vai fácil. Que bem fácil, vai fácil, amizade. Aí vai entrar a parte principal. Não sei se você já soube, né? Eu já fui morador de rua, já fiquei 3 meses. Já morou na rua já, cara, que absurdo. Quanto aí tempo? Entra a parte principal, fiquei 3 meses. 3 meses morando na rua? 3 meses. Foi da hora. Oxe, maravilhoso. Como que é essa parada, cara, de você morar na rua? Então, a caminhada foi o seguinte, como nós estávamos falando das coisas erradas, as coisas erradas atraem coisas erradas para sua vida. Não adianta você achar que você vai fazer o errado e vai ter coisas boas. Então quer dizer que dentro dessa pegada de morar na rua, você encontrou coisas ruins pela sua frente, acabou absorvendo e o resultado foi continuar na rua? Não, foi ao contrário. As minhas atitudes erradas te ensinaram a viver. Me fez eu ir pra rua. Pô, tu tava desandando completamente, caramba. A história foi o seguinte, minha mãe sempre foi senadora também. Eu acho que eu sou herdeiro dela nessa parte aí de sonhar. E ela tinha vontade de vender aquela casa que ela tinha na beira do rio e morar na praia, vê se pode. Mudar pelo menos a água, né? E a gente olhava pra ela e falava, minha mãe é maluca, ela é doida. Ela nunca vai conseguir vender essa casa.
Só que ela planejava o quê? Vou alcançar. O foco dela era avançar. Trabalhava pra caramba. Trabalhava Não pra deixava caramba. faltar nada pra vocês. Aí foi quando o que aconteceu? Eu comecei a fazer coisa errada. Aí, negócio de tráfico. Ficou muito tempo. Fiquei um tempinho. Até tomar vergonha na cara e ver que não era aquilo ali. Mas o que te levou assim sei lá, puxa, pra mim não dá, né? Eu não vou nem falar que não é certo, né? Sim. Mas o que te levou, caramba, até onde, né, que eu vou continuar? O que te levou a mudar esse pensamento e sair fora? É que assim, é uma casa sem parede, tá ligado? Uhum. Você olha pra um lado, você não vê nada. Tá ligado? Você tá ali no momento, tá tudo bem. Mas quando chega um momento que você precisa estar bem, tá ligado? Com alguém da hora do lado, você nunca vai encontrar alguém da hora nessa condição. Cara, esse lance de alguém da hora, esses dias eu tava com uma pessoa e eu tava até falando no WhatsApp com ela. Eu falei, cara, ele falou, mano, porque eu tô aqui, mano, vivendo naquelas, né? Pegando só as de quebrada, não sei o que. Eu falei, irmão, as de quebrada, pô, é da hora, né? Tem mulheres bonitas, né? Tem mulheres que chamam atenção, como também tem umas que, pelo amor de Deus, né? Só o caco. Mas assim, até quando a mulher de quebrada vai te ajudar? Porque não vai te ajudar em nada. Quando a gente fala mulher de quebrada, é aquela mina que você leva o cara pro fundo do poço, né? Não te dá um retorno no sentimento, não te dá um retorno financeiro, não te dá um retorno na saúde, né? Não compartilha de bons pensamentos. A vida dela é só o quê? Só bagunça e revoada. É ou não é? Então, assim, cara, hoje em dia, a gente que é homem, a gente tem muito problema, porque a gente quer. Qual homem que não quer? Eu, por exemplo, eu tenho uma pessoa... Pelo menos viver bem. Não, eu tenho uma pessoa que eu vou te contar, cara. Briga pra caramba, enche o saco. Só que trabalha, entendeu? Chega junto. Então, assim, cara, às vezes você ter alguém não é... eu tenho que ter alguém, uma pessoa companheira que tem que ser estrela de capa de revista, né? Tem que trabalhar no emprego, tem que ser formado. Não, você tem que ter uma parceira, né? Aquela que dorme e acorda, aquela que passa raiva com você, que chora com você, que sorri com você, mas que na hora que precisa ela está sempre o quê? Tá ali, ó, juntinho. Uma coisa eu vou falar aqui para você. Família é um projeto de Deus. O homem sem a família ele não é nada. Exato. Então, quando eu cheguei ao ponto para responder a sua pergunta, de entrar em desistência do mundo errado, foi isso que eu percebi. Eu precisava de uma família, eu precisava... Estrutura, né? Estrutura. Olha que fogo, né, cara? Não tinha estrutura nenhuma. E foi quando aí minha mãe conseguiu vender a casa. Deixa eu tirar esse menino daqui, né? O Felizardo mudou lá pro lado e comprou a casa do lado. Uhum. Não contente, que achou a casa pequena, jogou uma oferta pra minha mãe. Que isso, cara? Detalhe, foi um dos motivos que eu fui pra rua. Porque eu tava fazendo coisa errada e o que minha mãe fez? Ela vai levar o problema com ela ou vai deixar o problema com ela? E muitas pessoas hoje julgam a minha coroa. Ah, não, mas mãe, cara, mãe é aquela pegada. Mas só que tem coisas que a mãe faz pra mim e pra você que é pro nosso bem, né? Sim. Cara, eu não consigo ver a mãe como algo que atrapalha a sua vida. Lógico, às vezes você quer fazer umas coisinhas erradas e tal, né? E ela vai te queimar. Mas por que ela te queima? Porque ela tem aquele sentimento bom, ela quer o seu melhor. Exatamente. Não é? Foi o que aconteceu com você, né? Aí foi daí que, tipo, veio aquele apagão. Minha mãe fez isso comigo. E agora? Ferrou. E eu lembro que ela tava tão empolgada no dia que ela esqueceu até de dar tchau, Ela entrou no caminhão, aí daqui a pouco tava indo, ela parou, voltou. Que tinha mais 3 dias pra ficar na casa pra entregar, né? Ia ficar mais esses 3 dias e depois sem destino. Aí eu falei, e agora, mano? O que eu vou fazer da minha vida? Foi onde depois, assim, em seguida, você conheceu sua esposa? Aí fui pra rua. Da rua, consegui, depois no trajeto do dia a dia, fiquei 3 meses. Consegui me reconciliar, tal, até comecei pra igreja também, tal, etc. Conheci Deus, tal, tudo certinho, as coisas começaram a andar, velho. Começou a clarear, né? Minha mente, também eu nunca fui aquele cara jogadão, tipo, que nem eu falei, tudo desistir, tal, tudo sofrer, tudo chorar, não, mano. Não, tinha um amigo meu que era... Esse eu falo que é amigo. Ele via que eu tava na rua, ele me chamava de noite pra ir lá pra casa dele. Caramba, cara, que da hora. E o que acontecia? Ele podia ter medo de se roubar, fazer alguma coisa? Ele fazia que tava conversando comigo, eu e ele lá, tal, no quarto dele. Daqui a pouco ele deita aí, dorme aí. Tá?
Te acolhia sem você perceber, né? Me acolhia. Mas você sabe que esse lance de amizade aí, Johnny, é uma pegada que a gente que cresce, que luta, né? Que trabalha para ter as coisas. E o cara, eu vou te falar, meu. Eu, por exemplo, montei o podcast e eu convidei muitos amigos, muitos. E eu posso falar para você, cara, a maioria é lixo. E está gravado aqui, o programa vai subir, a maioria é lixo, cara. Mas é verdade. Você sabe por quê? Teve pessoas que eu já ajudei, teve pessoas que eu tomei referência, sabe, de bronca, de ser mandado embora, tipo, perder promoção na empresa. Tem pessoas que eu já acompanhei no dia a dia, ajudei dentro de casa. Cara, já ajudei muita gente, muita gente. E quando eu montei o programa, eu falei, pô, pelo menos 5 meses aí eu vou ter toda semana entrevista. Cara, eu vou te falar uma coisa, cara, foram pouquíssimos que falou sim. E assim mesmo, desses pouquíssimos que falou sim, aí você ouve umas histórias, sabe? Ah, não, agora eu não posso, agora é isso, agora é aquilo. Pô, cara, não faz isso, sabe? Porque eu conheço a tua história de vida, eu acompanhei ela, eu te ajudei. Exato. Então não mente pra você mesmo. Esse cara, você tem que abrir o olho com ele, ele não é seu parceiro. Você entendeu? Num trecho da música de Moleque de Quebrada, eu menciono assim: formei um combo de inimigo daquele falso sorriso que por trás está querendo me arrastar. Uhum. Tome cuidado com aquele falso abraço que de fato de verdade se conhece pelo olhar. É verdade, foi uma soma que eu fiz da minha amizade que eu tinha. Eu percebi que em vez de eu estar somando amigos, eu estava somando inimigos. E na verdade, assim, honestamente, você não estava somando inimigo, você está se iludindo com os seus amigos. A gente quando a gente está construindo algo, quando a gente está em uma situação ruim, a gente procura, lógico, a gente não é burro, a gente procura, né, alguém que possa ajudar, alguém que possa chegar junto, alguém que possa pelo menos, sabe, perguntar, e aí, tá dando certo? Porque nem isso, cara, acontece, você entendeu? É nessas horas que você vê que, na verdade, as pessoas, enquanto estava sendo bom para elas, você era um cara super gente boa. A partir do momento que você não ajuda mais, você já não serve para mais nada também. Vou falar uma coisa aqui que é superação também, ó. Eu sei que a câmera não vai pegar, mas isso aqui, ó, significa uma frase interessante aqui. Faz parte da minha história. Apoio não é apoio quando tudo já deu certo. Ó, eu não vou encostar lá, vai ficar muito grande. Vai aí, apoio não é apoio quando tudo já deu certo. Sabe por que eu tô falando isso aqui? Quando dá certo, irmão. Aí vem um monte pra cima. Quando eu montei o podcast, era eu e mais 2 pessoas, e tinha mais pessoas envolvidas, né? Só que, cara, eu ficava muito puto, cara. Porque eu agendava a reunião, eu saía de longe, chegava no lugar. Quando chegava lá, o pessoal não estava ainda. Caramba, só que teve momentos que eu saí do meio do meu trabalho. As pessoas estão de boa, de folga, isso e aquilo, sabe? E eu não estou falando mal dessas pessoas, estou falando mal da responsabilidade deles, do trabalho deles, que foi uma porcaria mesmo. Sim. Você entendeu? Então, tipo assim, eu tinha compromisso, eles não tinham. Automaticamente, sabe o que foi que eu fiz? Me desvinculei. E para você ver que, por mais incrível que seja, eu peguei vídeos, eu treinei, eu vi os cursos, eu aprendi como que monta, como que direciona. Então, na verdade, assim, eu volto a repetir de novo, a gente se ilude com as pessoas. Porque se a gente quiser de verdade, Johnny, se você quiser de verdade, você faz um show no Maracanã, você monta o palco, você monta a estrutura e demora um pouco mais? Demora, lógico, é você sozinho. Só que depois, toda a recompensa daquilo é sua. Você não precisa dividir com ninguém. Exatamente. Você entendeu? Então, assim, cara, é muito complicado. Eu não gosto nem de falar muito de amizade, porque, juro pra você, a quantidade de pessoas que eu já ajudei na vida é muita. É muita. E você que tá ouvindo aí, você que é um bosta, que tá ouvindo o que eu tô falando, sabe que é verdade? É verdade. Você que vai ouvir esse vídeo, você é um bosta. E eu tô falando no sexo masculino e no feminino. Vocês são um grupo de bosta, de merda. Tomara que na vida eu nunca mais bata nem de frente. Você entendeu? Quantos bosta que tentou ajudar você fingindo porque via sua música bacana, de referência, só que aí como demorou para ver o resultado, quantos que sumiram do seu caminho? Você entendeu? Então, pessoas que me abandonaram, mano. Amizade, eu vou falar uma coisa pra você, ó. Bosta só serve para 2 lugares, mano. Pra gente expelir do corpo pra ficar morando dentro do esgoto. Não serve pra outra merda. Exatamente.
Eu sou puto, mano, com o cara que não presta, com a mulher que não presta. Porque querer sua ajuda, querer sua fama, tem um monte que quer. Agora vamos ver se eles querem sentir a dor junto com você. Na primeira vez que eu cantei no palco, eu andava com a minha equipe e eu pedi oportunidade, ninguém dava. Uhum. A primeira que eu acompanhava lá, que eu via lá, tal, pô, da hora. Ninguém dava oportunidade. É fogo, né? Até que eu fui no baile do Sedega ali, aí tem um DJ G também, meu, o cara, DJ bom de baile, né? Não conheço. Gente Não boa. é de, você conhece o DJ? Não Tá. conheço. Detalhe, não é um DJ de MPC, olha como as coisas acontecem. Mostrei minha música pra ele, falou, pô, tem como dar uma palhinha aí, qualquer dia aí, tal, tem uma música, tal, já tinha música produzida. O cara na humildade. O cara, pô, tem, só que ali eu fiquei também o tempo todo do lado dele. E eu pensei que ia morrer ali. Dali ele falou, ó, vai ter uma baladinha aí e tal, você consegue trazer um DJ pra você participar? Eu falei, consigo. Aí você tem que fazer sua parte, né? Aí tanto que esse MC que foi comigo agora que eu vou mencionar, ele tá preso, ele se encontra atrás das grades aí por esse fato aí, de querer realizar o sonho nas costas dos outros. Não. Foi fazer coisa errada pra tentar realizar o sonho. Tô fora. Enfim, meu, resumo, né? Os de fora, eles dão muito mais atenção do que os seus amigos, velho. O cara deu toda aquela atenção pessoal, especial. Você quer ver um exemplo muito foda? Quantas pessoas te seguem na tua rede social da tua família? Da minha família, poucas pessoas, mano. Você entendeu, cara? É, mano. E apoio mesmo, apoio não tem de ninguém. Não, agora, de ninguém não. Sabe o que você tem apoio? Seu moleque que canta suas músicas. Isso daí pra você é uma inspiração foda, é, não é? Sim, muito A foda. sua esposa que te atura, que te aguenta, vê você lutando, trabalhando, querendo realizar um sonho, o sonho não chega, e ela continua o quê? Cuidando das crianças, cuidando de você, é ou não é? A mulher é top de linha ali, dá atenção especial, não tem jeito. E a FIP dele em casa já foi lá em cima. O que é certo, tem que ser dito, né? Meu, se a pessoa tá ali, não tá somando, não tá somando. A mulher ali, meu, foi parte da mudança da minha vida, fez muita parte, tá 10 anos junto aí, tanto eu ajudando ela, quanto ela me ajudando, mentalmente, financeiramente, a gente sempre tá trabalhando junto. Cara, é aquilo, né? Quem anda com você de mão dada, vai correr de mão dada, vai andar de mão dada, vai voar de mão dada, tá sempre junto. E outro detalhe, a minha mãe. Sua mãe também. A minha mãe foi no primeiro show que eu fiz, ela foi. Caramba, ela deve ficar doidinha, né? Vixe, ela ficou doida, porque eu fiquei em segundo lugar, pô. Fiquei em segundo lugar, foi um pessoal da comunidade. Então não canta mal. Você ficou em segundo lugar, então já é alguma coisa boa. Sim. Alguém Então, gostou de você. Foi né? aí que eu falei, meu, vou embora. Aí conheci o meu ex-empresário, ele era um enfermeiro. Que doideira, né? Meu, ele tinha parte com funk, ele tinha um conhecimento. E foi indo. E o cara começou, aí foi onde eu tive a oportunidade de falar a primeira vez com o Negro do Borel, foi através dele. Que legal, cara, que legal. Você vê que é um cara que não tinha nada a ver com a música, né? Pela profissão, Sim, mas acreditou em você. acreditou. Isso é muito bacana. E quem podia acreditar do lado não dava mínimo. Cara, mas Deus ele é muito justo, né? É. Ele vê você ali guerreando, tentando, buscando, e ele vai do nada, ele propaga uma situação que não tem nada a ver, né? E aí tá lá um cara que também não tem conhecimento na área, mas ele vai investir em você por quê? É Deus, cara. É Deus. Não tem outra conversa. É Deus. É ou não é? Deixa eu só frisar aqui um pouquinho. Prontinho. A gente vai dar uma parada agora.